A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças e paz, meus queridos, programa Opção para a Vida. Hoje, 19 de janeiro de 2022, uma quarta-feira. Quero dizer a vocês que o pastor João Bosco de Moraes está em suas merecidas férias e eu estou aqui então para apresentar o programa. No programa de hoje nós vamos ouvir uma linda canção interpretada pelo nosso querido pastor Armando Filho. E também nós vamos ouvir a mensagem do Evangelho pelo pastor João Bosco de Moraes, o pastor da nossa igreja. Fique conosco e acompanhe o nosso programa. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do escritor sagrado aos Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 25. Livro de Hebreus, carta, epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. Nós vamos ler reverentemente. E quem está em casa nos acompanhe. Leamos. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Podem sentar. Eu gostaria de que nessa noite nós estivéssemos focados nesses versículos que eu li para vocês. E vamos nessa noite dar um tema ou um título a esse sermão, ou a esse estudo, melhor diria. Não abandoneis a vossa congregação. Eu vou repetir o título: não abandoneis a vossa congregação, que é o versículo 25. Mas nós vamos trabalhar nos versos 19, 20, 21, 22, 24 e 25. Antes de tudo, irmãos, gostaríamos de fazer uma exposição rápida, uma síntese de todo o livro da carta aos Hebreus. É a única carta que não tem o nome do autor. O autor ficou no anonimato, é anônimo. Alguns afirmam que o autor foi Barnabé, outros dizem que foi Apolo, outros que foi o Dr. Lucas, mas há uma grande maioria, desculpe a redundância, teólogos que afirmam que o autor desta carta, ou desta epístola, é Paulo. Eu particularmente defendo que Paulo é o autor desta epístola, e a gente vai mostrar nessa noite as razões pelas quais alguns e a maioria afirmam que Paulo é o autor desta carta. Primeiro, para quem ela foi escrita? Para os hebreus ou para o povo judeu. Obviamente, havia um propósito do autor: alcançá-los,
levá-los ao pleno conhecimento da palavra e, por que não dizer, do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o problema é que havia, naqueles dias em que essa carta foi escrita, ainda o hábito, o costume de sacrificar animais no templo, lá em Jerusalém. E dizem os historiadores que alguns cristãos que estavam abraçando a fé no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, estavam crendo e confessando a Jesus, obviamente estavam largando o judaísmo e abraçando a fé, estavam sendo perseguidos pelos judaizantes, tentando convencê-los, persuadi-los a que eles deixassem o cristianismo, deixassem o Evangelho e continuassem na prática do judaísmo. Essa era a questão, esse foi o problema que motivou o autor da carta a escrever, desde o capítulo 1 até o capítulo 13, tudo que vocês imaginariam que poderia ser esclarecido por alguém que estava familiarizado com o Antigo Testamento, com as práticas judaicas, com os rituais, sacrifícios, o que o sumo sacerdote fazia, a guarda do sábado, do Shabat, tudo vocês encontram nesse capítulo, nesse livro, desde o capítulo 1. E ele mostra que Jesus, ele é superior a Moisés, que foi quem deu os decálogos, deu as leis, superior inclusive aos anjos, tudo. Ele mostra isso lá no capítulo 1, e salienta que Jesus, este é o cumprimento de todas as profecias, de todos os rituais, de todas aquelas práticas do judaísmo. Jesus era o sumo sacerdote, veio como sumo sacerdote, Jesus veio como cordeiro também, tanto ele foi o cordeiro como foi aquele que ofereceu o sacrifício pelos nossos pecados. Então essa era a preocupação do autor. E ninguém melhor, irmãos, ninguém melhor do que o apóstolo São Paulo para ser o autor dessa epístola. Por quê? Porque Paulo veio do judaísmo. Paulo foi aluno de Gamaliel, um grande erudito. Paulo era um doutor da lei, ele estava familiarizado com tudo. Agora, o problema é que muitos, quando Paulo se converteu, disseram: não acredito. Eu não acredito. É como alguém que você conhece, que é uma pessoa muito errada, muito desmantelada, e essa pessoa um dia aceita o Evangelho e muda totalmente aquele comportamento moral, né? E você diz assim: eu não estou acreditando não, que fulano se converteu. Fulano era um ébrio, era um cachaceiro, fulano era mulherengo, fulano era um traficante, e agora ele é crente. Eu não acredito. Tem gente que às vezes a pessoa dura acreditar, outros dizem assim: eu vou dar um tempinho para ver se ele vai continuar. Eu já ouvi várias histórias dessa natureza. Então Paulo era esse tipo de homem, esse tipo de cristão que ao se converter ninguém acreditou. E os judaizantes passaram a persegui-lo, porque viram que Paulo estava persuadindo muitos judeus a crerem nas promessas de Deus. E, em outras palavras, ele estava persuadindo através do Velho Testamento que Jesus era o cumprimento de tudo aquilo que os profetas maiores e menores haviam falado. Então, Paulo, ele teve o propósito, preste atenção que isso é muito importante, de escrever essa epístola, tirando o seu nome como autor, porque se Paulo fosse apresentado como autor dessa epístola, muitos judeus iriam dizer: não vou ler não vou perder meu tempo não, porque esse sujeito aí, ele apostatou do judaísmo, ele abandonou a nossa religião e agora está seguindo os do caminho. Então Paulo foi muito, imagino que ele foi muito estratégico. Ele preferiu não declinar o seu nome, não se apresentar como autor, para que os judeus viessem a ler, ao ler o livro a carta dos Escritos Sagrados aos Hebreus, a quem ele tinha se dirigido, tivesse a curiosidade de se
eles que estavam familiarizados com o Antigo Testamento, com a lei, com tudo, com os rituais, tudo aquilo que se praticava, as práticas do judaísmo, quando fossem ler, epa, isso aqui está conferindo realmente, isso aqui é verdade. E então muitos judeus estavam se convertendo ao cristianismo. Ele já havia corrigido isso, quando escreveu lá na sua carta aos Gálatas. Paulo já havia corrigido isso, escrevendo aos Gálatas, quando ele disse assim, preste atenção: outrora, porém não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então, ele já tinha feito essa advertência lá na carta aos Gálatas. E pasmem o que eu vou dizer agora. A maior prova, a maior evidência que Paulo é o autor desta epístola aos Hebreus, está lá no capítulo 13, inclusive nos versículos de 18 a 25, que eu chamo a atenção de vocês, porque isso era uma característica de Paulo. Ele, quando escrevia as suas cartas, ele sempre fazia essa menção que nós vamos ver aqui, e uma das pessoas que ele mais citava era Timóteo, filho na fé dele, e ele faz isso aqui nos versos 18 a 25. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Paulo, ele usava essa linguagem. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável. O que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Aí veja que ele diz no verso 22 e verso 23. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Ele está falando de algo que ele já tinha escrito resumidamente. E no verso 23 ele diz: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade com ele. Caso venha logo, vos verei. Saudai a todos os vossos guias, bem como a todos os santos. Os da Itália vos saúdam, a graça seja com todos vós. Ele cita Timóteo, ele cita que já tinha escrito várias coisas resumidamente. E alguns teólogos definem que todo o grego clássico que é usado por Paulo nas epístolas aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, é o mesmo grego clássico que ele usa, que nós encontramos na carta aos Hebreus. Ele está bem identificado. É como a gente às vezes se familiariza com as palavras de uma pessoa. E aí você pode estar, elas podem estar na outra linha do telefone, e você vai conhecê-lo pelo timbre da voz. Você vai reconhecê-lo pela maneira como ele se expressa. Você diz: isso é fulano. É fulano. Então, algumas coisas estavam bem patentes, que Paulo realmente foi o autor desta epístola aos Hebreus. Então ele usou essa estratégia para alcançar os judeus, que não queriam nem ouvir falar no nome dele, como alguém que havia abandonado, apostatado do judaísmo e abraçado a fé no evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, preste atenção que essa carta, nessa introdução, nos mostra com muita clareza isso que é importante. O templo não tinha sido ainda destruído quando essa carta foi escrita, no ano 64 depois de Cristo. E esta carta, meus irmãos, ela tinha o objetivo de dizer: olha, esse sacrifício que estão oferecendo aí não precisa mais não. Não há necessidade disso. O Cordeiro de Deus já foi imolado. Não há mais necessidade de termos sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote. Então,
Tudo isso está implícito em todo o teor da carta, conforme vocês estão ouvindo. Daí, Paulo ter preferido deixar o autor no anonimato. Foi uma estratégia que ele usou para alcançar os judeus. Agora preste atenção, irmãos, que além dele ter um conhecimento vasto de todas as leis, dos sacrifícios do Velho Testamento, ele usa muitos argumentos para persuadir e convencer os judeus a crerem em Jesus, cujo sacrifício foi plenamente cabal. Porquanto os judaizantes não queriam nem ouvir falar no nome de Paulo, e muito menos de ler alguma coisa que ele estivesse escrevendo, ou que ele deixasse escrito. Por isso que estavam com seus corações fechados, os olhos vedados, os ouvidos tapados para não ouvir, e portanto isso seria um impedimento de Paulo se tivesse colocado o seu nome como autor. Então naqueles dias, debaixo de perseguição do Império Romano, Nero, perseguindo os cristãos, muitos cristãos eram mortos, estavam sendo apedrejados, sérios estavam sendo mortos. Alguns estavam abandonando a fé. Alguns estavam estavam na iminência de se converterem, estavam a um passo de se converter, mas vinham os judaizantes, enchiam a cabeça deles. Olha, você não pode negar, a nossa religião é a única, né, que Deus fez a aliança com Moisés, com Abraão, Isaac e Jacó. Olha, não podemos, você não apostate da fé. Esse era o argumento, essa era a forma como eles estavam tentando persuadir aqueles cristãos a continuarem fiéis ao judaísmo. E se alguns aceitassem, estaria abandonando a fé. Por isso que o autor dessa carta, ele fez, a princípio, que lemos nesta noite, essa palavra do verso 19. Tendo, pois, tem uma tradução que diz, portanto. Quer dizer, ele vinha já desenvolvendo o assunto, ele já vinha desenvolvendo já a matéria, ele diz agora, por isso, porquanto, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, ele começa então a apresentar que nós estamos hoje numa posição muito mais elevada, numa condição privilegiada, e é isso que nós vamos analisar exegeticamente a partir do verso 19. Tendo, pois, portanto, irmãos, o que ele já vinha falando desde o capítulo 1, capítulo 3, capítulo 5, 7, no capítulo 9, Paulo diz, o autor da carta, que eu creio que foi Paulo, ele apresenta que o sacrifício de Cristo não se repete. É muita profundidade de conhecimento para alguém que era doutor da lei. Não era um desinformado, era alguém que estava familiarizado. E um destes homens que era mais conhecedor, não era Apolo, não era Barnabé, era o apóstolo São Paulo. Portanto, meus irmãos, desde o início da carta, ele se preocupou em trazer todo esse argumento. Ele argue, né? Ele mostrando, tendo, pois, portanto, isto é, desde o início de toda a carta, especialmente nesse capítulo 10, capítulo 9 e capítulo 10, ele vem fazendo uma exposição e ao mesmo tempo uma exortação quanto à fidelidade e à constância do cumprimento de todo o Velho Testamento, de forma plena, argumentando que a lei mosaica, tudo se cumpriu em Jesus, o fim da lei é Cristo. Ele diz isso em uma das suas epístolas. Ele diz que o sacrifício de Cristo não se repete, que a eficácia e a supremacia do sacrifício de Cristo é suficiente, que não precisa mais de sacrificar cordeiro, não precisa mais de guardar o sábado, o Shabat, que era o dia de descanso, não precisa de fazer mais nenhuma daquelas recomendações que havia no Velho Testamento, porque tudo tinha se cumprido em Cristo Jesus. Jesus era não apenas o cordeiro, mas ele também era o próprio sacerdote. Ele declara no início deste capítulo 10, que os sacrifícios que eram apresentados no Velho Testamento pelos sacerdotes, eram humanos e transitórios. O de Jesus era permanente,
e eterno. E todos os sacrifícios do Velho Testamento, fosse de aves, fosse de pombas, fosse de cordeiro, todos apontavam para Jesus. E Jesus foi o cumprimento de tudo aqui. Então essa era a preocupação do autor da carta. Todos apontavam para Jesus, o Velho Testamento. E agora, Jesus, depois de ser imolado, de ter expiado os nossos pecados, o seu sacrifício era divino e eterno. Preste atenção, irmãos. A gente, às vezes, por causa de ensinos errados, desprezamos a verdade. Isso aqui é uma lição. Desprezamos a verdade em detrimento de falsas doutrinas, falsos ensinamentos que se pregam por aí. Todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo passam a ter certeza, segurança de que realmente foi através ou por meio do sacrifício que Jesus consumou como sumo sacerdote que nos deu o direito de termos reconhecidamente diante de Deus o perdão dos nossos pecados. Ou seja, depois da morte de Jesus, nós passamos a ter acesso ao lugar santo dos santos. Ele afirma isso nos versículos 19 e 18. E 20, digo: tendo, pois, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá no templo, no lugar santo dos santos, que tinha um véu. Eu vou usar aqui até essa linguagem aqui, é como se fosse uma cortina dessa. E quando Jesus, como sumo sacerdote, ele foi crucificado lá na cruz, o Cordeiro de Deus, rasgou-se o véu de alto a baixo. E esse véu que foi rasgado de alto a baixo, só quem tinha acesso a ele era o sumo sacerdote, que ia lá no propiciatório levar o animal que era oferecido, o sangue do animal que era oferecido pelo pecado do povo. E agora, Jesus, como esse sumo sacerdote, ele próprio adentrou no lugar santo dos santos, como sumo sacerdote, e nos deu acesso para que nós pudéssemos entrar nesse lugar, que somente o sumo sacerdote entrava. Todos nós, Pedro diz que nós somos sacerdotes. Todo cristão se torna um sacerdote quando se converte. Então, nós passamos a ter acesso direto ao Pai. Por isso que quando a gente ora, a gente dobra os joelhos, a gente vai logo direto ao Pai. Jesus ensinou no Pai Nosso. Pai Nosso, você vai direto. Por intermédio de Jesus. Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. E nesse versículo que nós estamos aqui analisando, verso 19, ele diz: tendo, pois, intrepidez para entrar, nós agora temos direito, temos autoridade de entrar no santo dos santos, pelo sangue. Antes era o sangue de um animal, agora é sangue humano do próprio Jesus, que foi derramado lá na cruz. Eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família, pela sua casa, pelo seu trabalho, enfim, orar por tudo aquilo que você possa ser abençoado nesse dia. Pai amado, Deus de misericórdia, quero louvar e bendizer o teu nome por esta rica oportunidade. Eu não sei, Senhor Deus, o que essa pessoa que está me vendo agora está passando, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sonda o coração de cada um neste momento. E eu quero então pedir a tua bênção sobre a sua vida, te pedir a intervenção poderosa do Senhor sobre essa vida. Abençoa ela, a sua família, os seus negócios, o seu emprego, enfim, seja o que for, Senhor, que o Senhor possa derramar da tua graça, da tua bênção, da tua bondade sobre essa vida, em nome de Jesus. Amém. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações. Eu tentado lembranças do passado,
quase parando, sem força de Deus. O que você faz? Meus queridos, espero que você tenha gostado das canções entoadas pelo querido pastor Armando Filho e também tenha sido edificado com a mensagem da Palavra de Deus pelo reverendo João Bosco de Moraes. Quero então nos despedir com a bênção dos apóstolos que você então possa receber. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos agora e para todos sempre. Amém. Até o próximo programa.